Você já parou para pensar como família é importante? Provavelmente já, né? Mas por mais que a gente tenha pensado no quanto família é importante, provavelmente ela ainda é mais importante do que a gente imagina. Você já parou para pensar, por exemplo, que é na família que nós aprendemos a nos relacionarmos? É lá que a gente aprende, por exemplo, a conversar com as pessoas, é lá que a gente aprende a... Uma testadinha aqui, isso. É lá que a gente aprende a se relacionar com as pessoas. Lá a gente aprende a conversar. Lá a gente aprende a falar dos nossos sentimentos. A gente aprende a perdoar. As nossas maiores lições estão ali, na família. Também é na família que nós aprendemos a desenvolver a nossa inteligência. Os nossos primeiros aprendizados, eles não acontecem na escola. Eles acontecem na nossa casa. É ali que a gente vai aprendendo as primeiras coisas. Até mesmo o nosso desenvolvimento motor, da nossa coordenação, ele começa acontecendo na família. É ali que a gente aprende a pegar coisas, a sentar, a ficar de pé. É ali que a gente aprende a engatinhar. É ali que a gente aprende, por exemplo, até mesmo a caminhar. Nossa família é essencial para o nosso desenvolvimento. Não só. Família também é a nossa referência máxima de amparo e de segurança. Quando uma criança cai, para onde ela quer correr? Para a família. Mas não só as crianças. Se alguma coisa der errado com você, com a gente, para onde a gente quer estar? Junto da família. Essa é a nossa referência de segurança e de amparo maior. Família é tão importante, mas tão importante, que a Constituição brasileira, olha só, ela diz o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Família é a base da sociedade, de acordo com a própria Constituição do Brasil. Ou seja, se nós tivermos uma sociedade ruim, provavelmente nós temos famílias com problemas. Se nós tivermos uma sociedade boa, provavelmente nós vamos ter famílias fortes, porque família é a base da sociedade. Então não tem como família ser mais importante, é importantíssimo. Porém, algo que é importante também da gente pensar é que construir os relacionamentos familiares muitas vezes é desafiador, certo? Nem sempre é fácil a gente construir um bom casamento, nem sempre é fácil a gente construir uma boa relação com os nossos filhos. E sabe, pessoal, esse tema tem me atraído muito. Nos últimos 12 anos eu tenho lido muitos livros sobre família, inclusive estou lendo um agora. Tenho acompanhado pessoas, e sabe qual é a minha conclusão? É que um dos maiores desafios para uma família hoje é o tempo. Não é difícil nós começarmos um bom casamento, grande parte das pessoas consegue. Começar bem não é um grande trabalho. Agora, manter um bom casamento com o passar do tempo, isso exige muito mais trabalho. Dá para entender? Não é muito difícil nós começarmos uma relação com os nossos filhos estando bem perto deles. É fácil, eles nem saem do lugar, a gente está perto, eles gostam do que a gente gosta, então é fácil a gente estar próximo quando eles são pequenos. Mas é muito mais difícil nós estarmos próximos deles conforme eles vão crescendo. Então percebe, o grande desafio para as famílias é nós conseguirmos lidar com o tempo, sem deixar que ele desgaste as nossas relações. Sabe, nesses 12 anos acompanhando famílias, eu percebi que muitas, com o passar do tempo, ficavam cada vez mais fortes. Outras, no entanto, com o passar do tempo, parecia que se desgastavam cada vez mais. Isso começou a chamar minha atenção, e eu comecei a me perguntar, por que algumas famílias com o tempo parece que estão cada vez mais estáveis, mais seguras, mais próximas uns dos outros, enquanto outras estão ruindo? Eu queria saber isso, porque também pela minha família, eu não queria que com o passar do tempo, os meus filhos se distanciassem de mim, ou a minha esposa. E não demorou muito para mim chegar a uma conclusão, que as famílias que se fortalecem, não se fortalecem porque elas têm sorte, nem porque as pessoas que compõem essa família de repente são mais compatíveis umas com as outras, não. As famílias que se fortalecem é porque elas têm realmente as atitudes certas, que com o passar do tempo fazem diferença.
E aí surgiu essa ideia da série Família a Longo Prazo. Nós vermos juntos nessas próximas 5 semanas quais são as atitudes indispensáveis para as nossas famílias se fortalecerem cada vez mais com o tempo. Hoje, nós vamos fazer isso através de um livro muito especial. Um livro que foi escrito por um grande líder e que está nas nossas Bíblias, o livro de Romanos. Na verdade, é uma carta escrita para pessoas que moravam em Roma. O livro de Romanos, se você uma hora for dar uma olhada em alguma Bíblia, você vai perceber que o capítulo 1 até o 11 fala como nós podemos viver com Deus através de Jesus. E é talvez o relato mais organizado que nós temos na Bíblia sobre como viver com Deus. É muito interessante. E do capítulo 12 até o 15... o Paulo agora vai dizer como viver com Deus muda a nossa forma de viver, de lidar com as outras coisas na vida. No 16 ele tem algumas despedidas finais, mas no capítulo 12, em especial, ele fala como viver com Deus muda a nossa forma de nos relacionarmos com os outros. E é aqui que eu quero chegar. Eu vou ler um trecho desse capítulo com vocês. Vocês podem acompanhar aqui a partir da projeção. Diz assim, ó: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de disposição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você viu quantos conselhos aqui? Muitos. Mas deixa eu pegar o começo ali para a gente ver um pouquinho mais de perto. Ele diz assim, ó: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Aqui o Paulo está usando uma palavra bastante específica na língua grega para o amor em família. Existe um amor na língua grega, uma palavra específica para o amor de família. É essa palavra que o Paulo está usando aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor de família. Aqui ele está orientando, só para vocês entenderem, os cristãos daquela época, que eles deveriam conviver entre si da mesma forma que uma família deveria conviver. Os princípios são os mesmos. E que princípios são esses? Ele explica logo depois. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O que é dar honra para alguém? É valorizar. É tratar como especial, importante e valioso. Isso é dar honra. Quando ele fala, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos, a gente pode ter a ideia de que o Paulo esteja nos orientando a nos anularmos e vivermos completamente em função dos outros. Mas não é isso. Entenda o seguinte: muitas culturas antigas diziam e valorizavam que as pessoas deveriam primeiro pensar na cidade, na família e depois em si mesmas, certo? A cultura romana, de uma forma muito clara, fazia o contrário. Pensava primeiro em si mesma, depois pensava no restante. Então o Paulo está escrevendo para pessoas lá de Roma que tinham uma cultura essencialmente individualista. E o que ele está aqui dizendo na carta é que justamente esse individualismo, essa grande vontade de ver os outros, aliás, de pensar primeiro em si mesmo, fazia com que eles não percebessem as pessoas ao seu redor. E ele está dizendo, não olhem só para si mesmos, olhem para os outros, para as necessidades deles, para aquilo que eles estão passando. Dá para entender? Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ele disse que certa vez eles receberam um indígena que veio conhecer a cidade de São Paulo, e eles levaram então eles para conhecer vários pontos da cidade de São Paulo. E no final ali do passeio, eles perguntaram para o índio o que mais chamou a atenção na cidade, pensando que provavelmente ele falaria do tamanho da cidade de São Paulo, que é o que normalmente impressiona. Sabe o que ele disse?
Ele disse: o que mais me chamou a atenção é a quantidade de espelhos que vocês têm. Nunca conheci um povo que gosta tanto de olhar para si mesmo e que olha tão pouco para os outros. Então, é justamente o nosso foco em nós mesmos que faz com que a gente não enxergue as pessoas ao nosso redor, que faz com que a gente não perceba as necessidades, os gostos, as vontades de quem está perto de nós. E o que o Paulo está dizendo é: se vocês viverem dessa forma, família quebra. Vocês precisam agora amar tanto as pessoas que estão ao seu redor, que vocês estão dispostos a pararem de olhar para vocês mesmos, para olhar elas, pararem um pouco de pensar em si mesmas, para ouvirem elas. Olha só como isso acontece no nosso dia a dia. De repente, seu marido ou sua esposa chegam em casa e dizem: hoje eu tive um dia terrível. Grande parte das vezes, ao invés da gente dizer: é mesmo? O que foi que aconteceu? A gente diz: bah, eu também. Meu, que dia puxado que eu tive. Imagina que seu marido ou sua esposa chegam em casa e dizem: estou muito cansado hoje. Maioria das vezes, a gente não diz: está cansado, o que aconteceu? Posso te ajudar de alguma forma? A gente diz: meu, nem me fala. Tem que ver o que eu estou. A gente olha tanto para a gente mesmo, que a gente tem dificuldade de olhar para quem está ao nosso redor. A gente sem querer, acaba pensando tanto na gente mesmo, que a gente tem dificuldade de ouvir quem está ao nosso redor, realmente ouvir, não só escutar, realmente ouvir. Vocês sabem, pessoal, que na faculdade de teologia eu tive muitas aulas sobre aconselhamento. E eu pensei que nas aulas de aconselhamento eu ia aprender a falar, mas a maioria das aulas era para a gente aprender a ouvir. E você deve estar pensando: para quem é que precisa de aula para ouvir? Todo mundo sabe ouvir. Não, a gente muitas vezes não sabe, porque enquanto a gente está ouvindo, a gente está pensando em outra coisa. A gente está falando, a gente está interrompendo, a gente está dando palpite, a gente não sabe realmente ouvir. E o Paulo está dizendo exatamente isso. Deixem de lado um pouco as tuas preocupações, para olhar do outro. Deixe de lado um pouco os teus gostos, para olhar o do outro. Deixe um pouco de lado as tuas questões, para olhar quem tem ao teu redor, porque enquanto você olhar para você mesmo, você não olha para quem está lá. Dá para entender? Vocês sabem, eu acredito que toda família que realmente vai se fortalecer com o tempo, é a família que diariamente consegue dizer, com a sua vida, com as suas atitudes, uns para os outros: eu vejo você, todos os dias. Sabe, quando eu vejo os meus filhos chegando para mim, mostrando um desenho, ou mostrando que eles conseguem correr rápido, que eles aprenderam a assobiar, ou que eles conseguiram tirar 10 na prova, sabe o que eles estão querendo? Eles estão querendo que o pai deles realmente veja eles. Ele está querendo que o pai, a mãe, deixem um pouco o computador, celular, ou qualquer coisa que distraia e veja eles. Eles estão querendo que a gente diga com o nosso olhar, com o nosso corpo: eu vejo você de verdade. Eu te amo tanto, tanto, que eu estou disposto a falar menos de mim para te ouvir. Disposto a pensar menos em mim para realmente te enxergar. É isso. É isso também que a gente procura no nosso casamento. O que a gente quer no nosso marido e na nossa esposa de verdade? Que ele nos enxergue. Que ela nos enxergue realmente. Bom, mas nesse momento, o Paulo vai dar um passo a mais. Ele vai dizer assim, ó: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, versículo 15. E aqui pode parecer bastante estranho, porque não é normal. Aliás, vamos colocar assim: você já parou para pensar como é que a gente poderia cumprir isso? Você já imaginou, você não está num dia bom, mas a Bíblia fala para você se alegrar com quem se alegra? Ou você imagina, você não está triste, agora você tem que chorar com alguém que está chorando? Não dá. Sabe por quê? Porque a Bíblia aqui, e em nenhum outro lugar, mas aqui em especial, ela não está dando um imperativo, uma ordem, um mandamento com relação a sentimentos. Ela dá um imperativo com relação a uma atitude. O que ela está dizendo é: se coloque no lugar do outro.
Enxergue o mundo pelo olhar do outro. Se você conseguir fazer isso, a hora que ele se alegrar, você vai se alegrar junto. E a hora que essa pessoa estiver com um problema e estiver chorando, você vai chorar junto. Então a Bíblia está dizendo exatamente o que o Paulo está dizendo aqui. Ele está dando um passo a mais. Não só enxergue o outro, faça um passo a mais. Enxergue o mundo pelo olhar do outro. Essa é a ideia. Ou seja, aliás, a ideia que ele depois reforça no versículo 16, quando ele diz: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, além da gente dizer diariamente para as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa vida, eu te vejo, nós também deveríamos dizer: eu te entendo. Eu consigo olhar o mundo da tua perspectiva, eu consigo entender as tuas questões, eu consigo me alegrar e chorar contigo, porque eu estou vendo a situação pelo teu olhar. Pessoal, isso aqui é tão importante. Eu vou dizer para vocês que eu demorei muito tempo, e às vezes ainda escorrego, para entender que quando a minha esposa me conta um problema, na maior parte das vezes ela não quer primeiramente alguém que resolva o problema. Ela quer primeiramente alguém que diz: eu te entendo. Eu consigo perceber o que você está passando. Eu realmente te entendo. E eu vou me alegrar contigo, ou vou chorar contigo. Sabe, eu demorei tempo para perceber, mas que bom que já percebi, que quando os meus filhos me contam um problema, ou um medo, eles não querem um pai que chegue do lado deles e diz: isso aqui é fácil. Eles não querem um pai que chegue do lado deles e diz: essa aqui eu resolvo, vai tranquilo, está tudo certo. Eles querem um pai que diga: eu te entendo, filho. Eu já passei por isso. Eu já senti o que você está sentindo. E eu estou junto. Essa é a ideia. E se você acha que isso aqui não é importante, quantas brigas de casal a gente poderia ouvir a frase: você não me entende? Quantas brigas de pais e filhos a gente poderia ouvir, especialmente dos filhos, dizendo: você não me entende? E eu acho que o que pelo menos nós deveríamos fazer é pensar: será que eu estou realmente entendendo? Eu estou tentando entrar no mundo dele, olhar pelo olhar dele e realmente compreender a situação dele? Ou não? Famílias que se fortalecem com o tempo são aquelas que diariamente a gente diz: eu te vejo e eu te entendo. Essa é a ideia. São aquelas onde nós nos interessamos de verdade por quem está ao nosso redor. Bom, e aí o Paulo dá mais um conselho. Ele diz o seguinte, versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu já conheço esse texto há muitos anos. E durante muito tempo eu não entendi ele. Porque se você for dar uma olhada em Romanos em casa, você vai ver que toda essa parte ali é sobre relacionamentos. Ele está falando o tempo inteiro sobre relacionamentos. Mas nessa parte ele começa a falar sobre dificuldades. Sejam perseverantes, pacientes, tenham esperança. E aí você não entende por que ele está falando sobre relacionamentos, fala sobre dificuldades em um versículo e depois continua falando sobre relacionamentos. Até que eu li um comentário bíblico, uma pessoa que estudou muito esse texto, ele diz: a razão é, porque aqui nesse momento, Paulo está se referindo sobre dificuldades nos relacionamentos. Dá para entender? Ou seja, ele está falando: olha pessoal, cultivem relacionamentos, procurem enxergar uns aos outros, procurem entender uns aos outros, se coloquem no lugar dos outros, mas eu sei, é como se ele estivesse dizendo para nós, eu sei que não é fácil. Eu sei que isso pode ser altamente frustrante, porque às vezes você vai tentar se interessar por alguém que às vezes não vai te corresponder na mesma medida. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei, mas não desistam, vivam os relacionamentos de vocês com esperança, paciência, persistência e oração. Ou seja, o que o Paulo está dizendo em Romanos, para a gente ter relacionamentos saudáveis é: tenha interesse real por quem está ao teu redor, veja e entenda, mas também mantenha esse interesse.
É como se a gente dissesse todo dia para as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa vida: eu te vejo, eu te entendo, e eu não vou parar. Bom, manter o interesse, talvez de todos os desafios que a gente está vendo nessa noite, é o maior. Nossa vida e nossa família passam por tantas transformações, por tantas transições, que às vezes é difícil. Deixa eu contar mais ou menos como isso pode acontecer. Normalmente, nós não precisamos ter muito esforço para nos interessarmos pelo nosso namorado ou nossa namorada no início do namoro, certo? É bem tranquilo. Ali no início do namoro, lembra aí quem já teve namorado? A gente sabe a cor favorita, a comida favorita, a série favorita, o filme favorito, que gosta e que não gosta de fazer, certo? Não é difícil você se interessar por alguém no início ali da paixão. Mas claro que esse namoro vai passando com o tempo. E aí vem o casamento, e aí aquele encontro que acontecia e era esperado 1, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ele passa agora a ser diário. E não só isso, você começa a ter que discutir outras coisas não tão interessantes, como contas, boletos, etc e tal, que fazem parte do casamento, e são sim muito importantes. Agora, se a gente não cuida, exatamente essa rotina de início de casamento pode fazer com que a gente acabe perdendo o interesse no nosso cônjuge. Olha só, Nick e Sila ali escreveram o livro do casamento, um livro antigo, mas que eu particularmente gosto, já li ele várias vezes, é um dos melhores livros que eu já li sobre casamento. E lá ele diz o seguinte, uma vez casados, passar tempo juntos rapidamente deixa de ser prioridade. Como vivemos debaixo do mesmo teto, é muito fácil acharmos que não precisamos mais coordenar nossas agendas. E temos a tendência de começar a desconsiderar o outro. Então, especialmente ali no casamento, ou conforme a relação vai avançando, não deixe de manter o interesse. E eles dão uma dica muito prática para vocês. Os autores do livro dizem assim: como manter o casamento vivo com o passar dos anos? E eles dizem o seguinte: separe um tempo regular de pelo menos 2 horas por semana para vocês ficarem juntos e sozinhos, sem casal de amigos, sem filhos, juntos e sozinhos, no mínimo 2 horas por semana. Mantenha o interesse no seu casamento. Mas ok, aí a família vai indo, né? E aí chegam aqueles que são umas fofuras, que volta e meia estão correndo aqui pela comunidade, e eles chegam na nossa vida, os filhos, e é uma alegria quando eles chegam. Mas aqui tem uma transição e novamente cuidado para quando os filhos chegarem, toda a atenção e energia não irem para eles. Porque se você descuidar do casamento, o casamento pode enfraquecer e os maiores prejudicados serão eles. Pessoal, eu já vi isso tanto acontecer. Casamentos bons que quando chegaram os filhos, se enfraqueceu. Eu já vi muitos casais com dificuldade de definir, por exemplo, um lugar para as crianças dormirem, e aí acaba dormindo junto com o pai e com a mãe durante muito tempo, o casal acaba perdendo a intimidade do quarto do casal. Dificuldade às vezes de colocar horários para as crianças, para os pais poderem terem pelo menos as 2 horas sozinhos. Isso com o tempo vai enfraquecendo. Acaba sendo uma tendência um pouco mais das mulheres, não só porque eu já vi muito em homens também, mas uma tendência um pouco mais das mulheres. E Samitiba, um dos maiores educadores do Brasil, ele diz o seguinte, numa briga entre mães e filhos, o homem geralmente protege mais a sua companheira que os seus filhos. Numa briga entre pai e filhos, a mulher geralmente protege mais os seus filhos que o seu companheiro. Só para você pensar. Ok? Só pense. Se na sua casa é o contrário, não tem problema. Só não deixe de nutrir o casamento. Mantenha o interesse depois que os filhos chegam. Bom, aí tudo, vamos dizer que você fez as 2 transições muito bem. Mas aí esses filhos, eles começam a mudar. Certo? E aqueles filhos que eram fofinhos, que ficavam onde a gente queria, começam a sair de casa, começam a ficar grandes, começam a ter outros amigos, ficam adolescentes, jovens, e a coisa começa às vezes a ficar um pouco mais preocupante. Começam a gostar de músicas que a gente acha muito estranhas, gostar de filmes e séries que a gente acha muito estranhos, e agora o que eu faço? Mantenha o interesse.
Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado. Tente olhar o mundo pelos olhos deles. Eu já li autores que dizem que muitos adolescentes se sentem abandonados, porque os pais tinham tanto interesse, estavam tão perto deles, quando eram crianças, e não mais quando eram adolescentes. E mesmo que às vezes eles não saibam isso de forma consciente, mas eles exprimem isso de forma inconsciente, em comportamento de revolta. Bom, é desafiador. Porque quando eles são crianças, eles gostam do que a gente gosta. Certo? Eu gosto de jogos. Meus filhos gostam de jogos também. Eu não gosto muito de futebol. Pergunta para eles sobre futebol. Eles não vão saber muita coisa. Eles acabam gostando do que a gente gosta. Mas, quando eles começam a ficar adolescentes, eles começam a ter os seus próprios gostos. A gente muitas vezes não vai conseguir mais trazer eles para o nosso mundo. A gente precisa aprender a entrar no mundo deles. Lembram disso? Bom, você fez bem essa transição. Vão vir outras. Vai vir a transição de quando os filhos saem de casa, e aí vem o ninho vazio, especialmente se você descuidou do casamento nas 3 primeiras, você vai ter sérios problemas ali, e muitos casais até acabam se divorciando nessa área. Esse é um momento de renovar realmente o interesse por aquela pessoa que você escolheu para passar o resto da vida ao seu lado. Não descuide. Depois ainda vem a fase da velhice tardia dos nossos pais, onde muitos filhos acabam realmente, infelizmente, perdendo o interesse, porque começa a dar trabalho cuidar dos pais, né? Enquanto os pais estavam lá pela gente, ajudavam a gente, estava tudo bem. A partir do momento que a gente precisa estar lá por eles, fica mais difícil, e infelizmente muitos filhos acabam abandonando seus pais nessa fase. Não façam isso. Eu não quero fazer isso. Então, aqui está o desafio. Mantenham o interesse. A gente chega nessa hora e diz, tá bom, eu tenho que enxergar as pessoas, esquecer de mim mesmo, ok? Eu tenho que entender as pessoas, tá bom? E eu não posso parar, eu tenho que manter isso, tá? Mas isso é difícil. Onde eu vou encontrar força para isso? Como é que eu vou fazer? E aí, é muito importante o que o Paulo fala aqui mesmo no texto que a gente leu. Ele diz assim, ó, perseverem na oração. É como se o Paulo estivesse dizendo, pessoal, e só lembrem que a força para vocês conseguirem fazer tudo isso não está em vocês mesmos, está em Deus. Sabe, algo que o Paulo disse um pouquinho antes, ainda no mesmo livro, em Romanos, ele diz assim, ó, em Romanos 5, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele está dizendo que quando a gente vive com Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, esse Espírito Santo começa a derramar do seu amor no nosso coração. Olha só que importante. O amor de Deus, esse amor tão profundo, começa a estar em nós. E aí ele passa a explicar um pouco de como é que é esse amor que a gente tem que entender e passar adiante. Ele diz assim, ó, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele está dizendo que Deus, quando nós ainda não merecíamos, quando nós ainda éramos pecadores, estávamos distante dele e rejeitávamos ele completamente, ele abandonou a sua glória, veio até nós e morreu no nosso lugar. Quanto mais a gente entender isso, mais esse amor vai estar nos nossos corações. Deixa eu explicar isso para vocês. Como é que eu posso dizer diariamente eu vejo você? Quanto mais você perceber que Deus te vê, que Deus te ama, que Deus abandonou os seus próprios interesses por amor a ti, quanto mais isso for uma realidade na tua vida, quanto mais isso for vivo no teu coração por causa do Espírito Santo, mais você vai conseguir fazer isso pelos outros. Quanto mais você perceber o esforço que Deus fez para entrar no teu mundo, abandonando tudo, mais você vai se sentir motivado e fortalecido para entrar no mundo das pessoas que estão ao teu redor. Quanto mais você percebeu que quando Deus tinha todos os motivos do mundo para desistir de você e de mim, Ele não fez.
mais você vai ter forças para não desistir das pessoas que estão ao teu redor. Imagina, você no meio de uma crise conjugal, e aí você dizendo: Deus, por que eu tenho que me interessar pelo meu cônjuge, se ele não se interessa por mim e tantas vezes me deixa de lado? Jesus nesse momento diria: por que eu faço isso por ti? E se você não consegue fazer isso por ele ou por ela, faça por mim. Jesus, né? Imagina agora que você de repente está no meio de uma crise com seus filhos adolescentes, falamos há pouco. E aí nesse momento você diz assim: Deus, por que eu tenho que me esforçar tanto para estar perto dele, se ele não quer estar perto de mim, e tantas vezes parece que eu nem existo para ele? Deus diria: porque eu faço isso por ti, todo dia. E se você não conseguir fazer isso pelo seu filho, sua filha, então faça por mim. Essa é a ideia. Quanto mais o amor de Deus se tornar algo vivo no nosso coração, pela ação do Espírito Santo, quanto mais isso se tornar uma realidade, quanto mais a gente pensar, lembrar e viver o amor de Jesus por nós, mais a gente vai ter a força para amar as pessoas ao nosso redor, e a gente vai perceber algo muito importante, uma virada nas nossas famílias. Que o amor para amar os outros não vem de mim mesmo. Que a motivação para amar o outro muitas vezes não vai vir do outro, mas vai vir de Deus. Quando a motivação para amar o outro vier de Deus, nós vamos manter o interesse a cada nova transição. Se você quer isso, deixa eu trazer alguns impulsos práticos para você. Avalie um pouco a sua vida. Tenho conseguido deixar de lado meus interesses para realmente me interessar pelas pessoas ao meu redor? Tem conseguido fazer isso? Você tem conseguido deixar um pouco de lado os teus problemas, as tuas questões, o teu celular, para realmente olhar as pessoas que estão do teu lado? Segunda pergunta: tenho conseguido renovar esse interesse com o passar do tempo? Essas transições que a gente viu, você tem conseguido fazer bem elas? E se não tem, onde você parou? Retome. Queria convidar você a tomar algumas decisões. Decida nunca parar de olhar e tentar entender quem está ao teu redor. Nunca pare. Nunca desista. Segunda decisão: decida buscar o amor diretamente no relacionamento com Deus. Busque lá. Não busque no outro, não busque em você mesmo. Busque no seu relacionamento com Deus. Se fortaleça ali. Isso vai fazer a maior diferença.